Fala pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos aqui para a nossa live da Health Update. Hoje o nosso tema, galera, a gente vai falar sobre aplicação no consultório dos probióticos. É um tema que está muito em alta aí na nutrição, vem sendo aí bastante pesquisado, muito correlacionado também a diversas doenças crônicas, desde a depressão, síndrome metabólica, diabetes, hipertensão. É um tema também que rondam muitas dúvidas, né, com relação à prescrição desse tipo de suplemento. E hoje a gente vai ter um convidado aqui super especial, o Jefferson Bittencourt. O cara é referência quando o assunto é probiótico, galera. Prazer aqui pra gente estar podendo receber ele hoje. Vou só convidar ele aqui rapidinho para participar aqui da nossa live. Opa! Fala, meu querido. Boa tarde, cara. E aí, Vitor, beleza? Tudo na paz. Cara, eu queria dizer que aqui pra gente da Health Foundation é um grande prazer poder estar recebendo aqui você para fazer uma live com a gente. Nossa equipe admira bastante o seu trabalho, eu já te acompanho aqui há alguns anos. Valeu. E com certeza vai ter muito conhecimento aqui para os nossos seguidores. Eu estava já explicando aqui para o pessoal que é um tema que é bem polêmico, vem sendo muito estudado. E quando a gente fala em probiótico, o seu nome é um dos primeiros que vem aqui na nossa cabeça e é uma grande honra, cara, poder estar recebendo você aqui conosco. Bom, valeu, Matheus. Valeu, obrigado pelo convite aí. E pelo acompanhamento e tudo mais, né? Também já estou acompanhando o trabalho de vocês. Pelo visto, muito bem feito, né? Inclusive, parabéns. Obrigado. Inclusive, o nosso amigo Rodrigo Manda também deu fortes recomendações. Falou que podia confiar, que os meninos são bons de trabalho e tudo mais. Então, enfim, está todo mundo entre pessoas do bem aqui. Vamos nessa. O probiótico é um assunto que está muito em alta, né? A gente tem que ir com isso, por estar muito em alta, né? Acaba tendo muito dinheiro envolvido, tem muito interesse envolvido. A gente tem que tomar alguns cuidados para tentar, primeiro, ter o maior respaldo técnico e científico possível, com bom senso, né? Senso crítico para usar na prática clínica, para trazer o melhor custo-benefício para o paciente, né? Tranquilo. E Jefferson, cara, eu queria pedir que você se apresentasse aqui para os nossos seguidores. Fala um pouquinho da tua história na nutrição para a galera. Claro, claro. Vamos lá. Sou de Brasília, sou nutricionista aí há quase 8 anos, formado na UNB mesmo. E desde então fiz, enfim, especializações em nutrição esportiva, fisiologia do exercício, nutrição clínica funcional, nutrição ortomolecular, etc. Mas, enfim, pontos chaves, né? Hoje eu sou idealizador do Consciência Nutricional, fica até o convite para quem quiser acompanhar conteúdos relevantes aqui no Instagram. A gente também está sempre compartilhando lá, da mesma forma que tem cursos, palestras, entre outros. E atendo, né, no consultório desde quando eu me formei. E, enfim, hoje eu também sou docente de pós-graduação de duas matérias na VP, que é disbiose, uma delas. Então, é um tema que realmente eu gosto bastante de estudar, discutir, de tentar entender melhor na prática. E também exames laboratoriais, que é outro tema que vira e mexe, dá pano para manga, né? Sempre tem muito assunto para conversar. E, enfim, É são só os pontos que eu temas que gosto de geram estudar. mais dúvida, né, Jefferson, a galera? Exames são bons, são bons. Hoje é isso, Vitão. Atendo, dou aula, estudo, sou curioso desde sempre, desde nascença. E até eu acho que por ser curioso que foi um dos grandes motivos aí de eu começar a estudar esses assuntos. E o Davi aqui já estava comentando que tu é super organizado, né, cara? Consegue dividir bem direitinho os dias da semana em atendimentos, em cursos. Ele estava me falando. Não é todo mundo que consegue ter esse grau de organização numa rotina corrida de consultório, né? Cara, tem que ter. A vida nos obriga, né? Se a gente realmente quer fazer tudo da melhor forma possível, quer render, quer terminar um dia e falar, cara, hoje o dia foi produtivo, tem que ser. Uhum. Então, hoje eu atendo 2 dias e meio da semana, terça, quarta e quinta à tarde.
Segunda, sexta e os outros dias, final de semana, fica por conta da aula, estudar, das outras tarefas, né? Massa. E Jéssica, cara, era uma dúvida até aqui pessoal minha. O que te fez buscar estudar um pouco mais essa área da nutrição clínica, e específico essa área do intestino, microbiota intestinal? Teve assim, algum motivo que te fez pesquisar mais esse assunto? Vitão, é interessante, cara, você ter perguntado isso aí. Primeiro ponto, nutrição clínica, quando a gente entra na nutrição homem, já tem aquele preconceito, nutrição esportiva, né? Você, com certeza, passou por isso, né? E aí eu acabei, sim, estudando um pouco mais nutrição esportiva, quando eu estava no final da graduação. Só que com o tempo, a gente vê que, entre aspas, é relativamente, entre aspas, simples nutrição esportiva. Em que sentido? Suplementos, whey, creatina, cafeína, isso aí de 10 anos para cá não mudou muita coisa, né? E Uhum. funcionamento do músculo também não é algo tão complexo assim. Agora, quando a gente começa a estudar patologia, aí o buraco é mais embaixo, né? E aí É um começando a mundo. estudar, né? Começando a estudar mais a fundo, vendo o quão complexo é e vendo que realmente a gente consegue ajudar muitas e muitas pessoas a terem mais qualidade de vida, tanto tratando como prevenindo essas doenças, aí me despertou esse interesse maior nessa área. Especificamente na disbiose, foi, entre aspas, meio ao acaso. Então, na época eu era do Gênesis, a gente foi montar um curso chamado chamado NAG, Nutrição Além da Graduação. Era um curso para estudante de nutrição para discutir temas que a gente não via na graduação. E uma das aulas era de desbiose. A gente fala, tem que falar de desbiose, a gente não aprende nada, eu não aprendi nada de desbiose, nada disso na faculdade, nada. Bactéria que eu vi na faculdade era E. coli em comida, era aquele negócio, né? E aí eu fui lá, eu quero desbiose. Comecei a estudar e aí que despertou, né, o interesse e a curiosidade. A escolha foi ao acaso, depois foi, digamos assim, paixão à primeira vista. Comecei a estudar, vi o quão complexo era. Inclusive, a minha visão mesmo mudou muito, desde a primeira vez que eu sentei para estudar até de ano passado para cá, digamos assim. E hoje, eu diria que eu consigo ter uma visão um pouco mais completa e mais ampla do assunto. Até 3 anos atrás, eu ainda tinha uma visão bem limitada. Hoje, eu acho que a gente já está chegando num ponto de conhecimento aí que a gente consegue entender um pouquinho melhor como é que funciona. E eu lembro, eu estava até inclusive assistindo uma aula sua hoje, eu achei incrível uma frase que você soltou no final do curso, que eu fiquei Sim. bem reflexivo. Você comentou até, quanto mais eu estudo sobre probióticos, menos eu acabo prescrevendo. Cara, isso explodiu assim em minha mente hoje, cara. Pô, já deu o final da live, pô. Putz, não acredito, deu spoiler aqui. Mas cara, infelizmente eu passei por estudar um Uhum. pouquinho, achar que sabe, sair passando para todo mundo, e estudar mais e diminuir bastante as prescrições. E lógico, isso não é da minha cabeça, isso não é, foi por. Não, isso é baseado em muito do que a gente estuda e prática clínica, né? Sempre estudando, aplicando e vendo a resposta das pessoas que a gente vê no dia a dia e nos artigos científicos, né? E aí a gente vai discutir um pouco disso ao longo da live de hoje aí. Show. Então, cara, eu já queria começar te perguntando o que é que seria esse processo de desbiose intestinal que você comentou. Tem como a gente identificar na nossa prática clínica, na anamnese, ou exames laboratoriais? Como é que tu consegue identificá-la na tua prática como Nutri? Sim. Vamos lá, Vitor. É um ponto muito importante. E primeiro, é bom a gente deixar claro: todo mundo tem um pouquinho. Desbiose, todo mundo tem um pouquinho. Ninguém tem a microbiota perfeita, infelizmente. Não tem que ficar aflito por conta disso. E não é opinião só minha, assim. Bruno Zilber, outro grande estudioso da área, o próprio Murilo Pereira, entre outros. Todo mundo concorda. Porque ninguém tem alimentação, a vida perfeita. A gente vive num mundo mais contaminado hoje em dia. Então todo mundo tem um pouquinho. Ao pé da letra, o conceito de desbiose é o seguinte: desbalanço entre bactérias que habitam o nosso intestino, não só o intestino, não se limita a bactérias intestinais, mas eu posso ter desbiose na pele, eu posso ter desbiose em qualquer região que eu tenha bactérias, que é basicamente o corpo todo. Desbalanço que gere patologias ou que gere disfunções. Esse desbalanço pode ser por conta da quantidade dessas bactérias, tem mais patogênicas, possivelmente patogênicas e menos benéficas. Pode ser pela localização delas, no local inadequado. Por exemplo, H. pylori.
no intestino, numa quantidade certa, pode não ser patogênica. No estômago, em excesso, pode ser patogênica, né? E o último ponto, que é quando essas bactérias estão causando problemas, não pela quantidade e não pela localização, mas porque elas estão com o seu metabolismo alterado. Então, elas estão metabolizando coisas de forma diferente. E esse é um ponto-chave que eu acho que todo mundo tem que ter em mente, que as bactérias não têm um metabolismo único. Então, assim, falar que uma bactéria, uma Akkermansia mucinifera, degrada que produz butirato, isso não é, ela não faz só isso. Né? Como um organismo vivo, elas têm opções, né, de vias metabólicas que elas podem exercer para sobreviver. E aí depende. Então, a mesma bactéria ela pode ser boa e pode ser ruim, a depender do que eu dou para essa bactéria. Isso é um ponto-chave para a gente entender toda a história da probiótica. Né? E na prática clínica, Vitor, você perguntou, Jefferson, e no consultório? Como é que a gente faz, então, para identificar casos mais graves, ou que merecem uma atenção especial, né, entre outros? Primeiro de tudo, a gente tem que lembrar, tem que se atentar. Nosso foco no consultório em nutrição acaba sendo muito mais a microbiota intestinal, que é onde a gente tem maior número de bactérias e acaba tendo repercussão sistêmica. Tudo que eu coloco dentro do meu organismo, via oral, alimentação, vai interagir com essas bactérias, certo? O intestino, ele tem algumas funções que não se limitam a absorver e eliminar fezes. Vai muito além disso. As pessoas ainda muitas vezes se limitam, né, a pensar assim, a pessoa, não, mas meu intestino é ótimo, eu vou todo dia ao banheiro. Cara, não é só isso que garante que seu intestino está ótimo, né? Então a gente tem função, por exemplo, imunológica desse intestino. Então tem pessoas que evacuam perfeitamente, mas tem um intestino mais permeável e com alterações imunológicas, por exemplo. Eu tenho função neuroendócrina desse intestino, produção de neurotransmissores, produção de hormônios, que pode estar desbalanceado. Né? Então, se eu tenho várias outras funções intestinais que podem sofrer por conta da desbiose, né, desse desbalanço, e não se limita ao intestino. Eu tenho bactérias produzindo substâncias. Só para a gente ter uma noção, 10% de tudo que circula no nosso sangue é de origem bacteriana. Então, assim, tudo que está no seu sangue, 10% vem de bactéria. Então, elas podem estar produzindo substâncias nocivas que caem na corrente sanguínea e vão afetar o cérebro, vão afetar a pele, vão afetar outros órgãos. Então, a ansiedade pode ser uma manifestação de uma desbiose, né? Obesidade pode ser um agravo de uma desbiose, né? A gente hoje não vê a desbiose como a causa central dos problemas, mas ela está no meio do caminho, ela está no meio do processo, né? Então, esse eu acho que são pontos-chave. A gente, sim, investigar a função intestinal é importante. É a evidência mais clara que a gente tem de que há um desbalanço, mas não se limita a isso. Qualquer patologia, a gente poderia dizer, tem uma conexão com o intestino e pode estar sendo diretamente afetada por ele e aí ser consequência de uma desbiose mais grave. Né? E até mesmo algum processo de alteração metabólica pode influenciar o intestino. Né? Isso, aí vem o... a gente tem que lembrar o seguinte, o que interage com o meu intestino não é só o que eu como, mas o que meu corpo produz. Então, o meu fígado produz sais biliares que vão ser secretados no intestino e vão interagir com as bactérias. Eu produzo hormônios que vão ser secretados no intestino e vão interagir com as bactérias. O meu sistema imunológico interage com as bactérias. Então, o meu estado nutricional é determinante. Se eu tenho carência de vitamina D, eu vou ter uma imunossupressão e um prejuízo no controle de bactéria patogênica. Se eu tenho carência de ferro, hoje, né, tanto se falando de imunidade aí, né? Se eu tenho carência de zinco, se eu tenho carências nutricionais básicas, eu vou ter uma resposta imune alterada, prejudicada, o que vai alterar a minha resposta imune para controlar bactérias patogênicas. Então, isso já favorece a desbiose também. E hábitos, por exemplo. Até fiz uma live com o Rodrigo Moreira, vocês devem conhecer, no ano passado, sobre... Falou, Jefferson, vamos falar dos 10 fatores não nutricionais que afetam a microbiota. E aí a gente falou de mastigação, a gente falou do ciclo circadiano, de hábitos de vida, de atividade física, por exemplo, que mexem com a microbiota e que não são necessariamente nutrição, mas estão ali impactando. E no teu consultório, quando a gente fala de alterações intestinais, o que mais você observa que chega para você? São pacientes com síndrome de intestino irritável? O que é que chega mais no teu consultório, cara? Vitor, é bacana que eu acho que por estudar bastante essa área e por até postar bastante sobre isso, eu pego muito paciente com muita zika intestinal, né? Muito, né? E vários, e inclusive, assim, vários falam assim, nossa, eu te busquei porque
você é especialista em intestino, a pessoa tem constipação simples, coisa que comer fibra mais fibra de água resolveria, mas ela buscou especialista, né? Enfim, teoricamente, né? Mas na prática, constipação é o mais clássico de todos, né? Constipação crônica, fato. Dispepsia, então problemas a nível de estômago, de má digestão, né? De elucidação, refluxo, etc. E em termos de intestino irritável também é algo que hoje vem acontecendo, vem aparecendo com bastante frequência. Só que eu não posso, a gente sabe de estatística mundial, por exemplo, a gente sabe que hoje que no mundo, no Brasil especificamente, quase 20% da população tem estimativa aí de ter intestino irritável e tudo mais. Só que no consultório eu talvez pegue um percentual maior que isso, porque é o meu nicho, né? Então eu atendo bastante paciente com esse tipo de problema. Mas esses são os principais, Milton. E já que tu comentou um pouquinho sobre a síndrome do intestino irritável, o que eu venho percebendo bastante, Jefferson, é que quem possui esse tipo de patologia acaba tendo algumas disfunções neurológicas, principalmente uma tendência à ansiedade, uma tendência à depressão. E eu queria saber um pouquinho mais de ti, qual é essa relação que tem a saúde intestinal com a saúde do cérebro do nosso paciente. Sim. Vitor, é interessante que até alguns anos atrás, a síndrome do intestino irritável, primeiro, a gente sempre que lembra de síndrome, a gente tem que pensar que é um conjunto de sinais e sintomas. Não é uma patologia fechada, não é diabetes, é uma síndrome, né? E que tem vários tipos, várias características diferentes, né? Mas tocante à síndrome do intestino irritável, é bacana a gente lembrar que alguns anos atrás ela é considerada uma patologia, um quadro gastrointestinal. E hoje, mais recentemente, de poucos anos para cá, ela já mudou. Ela já é diagnosticada, caracterizada como uma disfunção do eixo cérebro-intestino. Esse a caracterização da síndrome do intestino irritável. E até várias literaturas trazem como uma doença, uma disfunção psíquica com manifestações gastrointestinais. Então, eles trazem como o foco do problema a ansiedade, a depressão, questões nesse sentido que afetariam o estresse em excesso, que afetariam a saúde intestinal. E assim, aí se você quiser entrar nesse assunto, a gente tem assunto para muitas horas também. Mas Já é uma live tem específica. mecanismo, tem muita coisa para discutir sobre isso. Aí que você vai conduzindo onde você quer levar. Tranquilo, tranquilo. Então, deixa eu te perguntar sobre outra coisa. Na tua opinião, quais são os fatores assim que nós nutricionistas que nós devemos levar em consideração agora para a prescrição dos probióticos? O que é que a gente tem que olhar, o que é que merece assim, o nosso detalhe, a nossa atenção, para que a gente possa prescrever eles de uma maneira adequada? Uhum. Lito, primeiro de tudo, a gente deveria estudar mais microbiota antes de prescrever uma bactéria, né? Estudar mais microbiologia, estudar mais ciclo de as fases da vida aí de uma bactéria, produção, localização, etc. Que até o Bruno Zilber, que é biólogo, estudou muito essa parte, ele fala isso, deveria entender mais de bactéria antes. Segundo ponto, entender a complexidade que é o assunto, né? Porque hoje, infelizmente, a gente quer ter certeza das coisas, né? As pessoas buscam certezas e a gente, sem ter certeza, fornece muitas vezes essa certeza para dar o que a pessoa quer, né? Mas, enfim, ela até fala, a ciência ela não muda tanto assim. As pessoas falam, porque a ciência muda toda hora. O ovo antes fazia mal, agora não faz, agora está voltando a fazer. Cara, a ciência não muda. A interpretação dela que é mal feita muitas vezes, né? Que é forçada e tudo mais. Mas, enfim. Então, em relação à microbiota, entender essa complexidade. Em que sentido? A gente tem que saber que a gente tem milhões de bactérias e milhares de tipos de bactérias no intestino. A gente tem que saber que a relação entre elas é extremamente complexa e que cada um de nós tem uma microbiota única. Isso são conceitos básicos, iniciais. Pensando nisso, a gente começa a entender que uma bactéria colocada pontualmente naquele ambiente, a gente não sabe e nunca vai saber exatamente qual o resultado que ela vai gerar. Nunca. Nunca. Gerson, mas hoje tem um teste de microbioma. Beleza, a gente pode até conversar sobre ele. Mas a gente nunca vai saber qual o resultado certo que aquilo vai dar naquele intestino, né? Eu posso pegar uma bactéria e colocar no seu intestino e ela ser ótima, ela gerar uma mudança ali benéfica para você. E eu posso colocar essa mesma bactéria no meu intestino e gerar uma mudança patogênica. Então, até um cuidado de terminologia, teoricamente, eu não posso afirmar que Lactobacillus acidophilus é probiótico.
levando ao pé da letra. Eu tenho que falar que uma bactéria provavelmente é probiótica, né? Por quê? Justamente porque só vai ser probiótica a partir do momento que gerar benefícios à saúde. Se eu tomar e não tiver benefício, não é probiótica. Simples assim. Então, são bactérias possivelmente probióticas, né? Então, assim, é saber dessas incertezas, é saber que... mas tem um estudo lá dos Estados Unidos que testou aquela cepa e mostrou resultado. Pegou 100 pessoas, analisou durante 2 meses. 90 delas tiveram benefício, 5 delas não teve benefício e 5 delas tiveram problemas. E, estatisticamente, foi relevante, foi benéfico. Só que você não está atendendo estatística, você está atendendo um paciente. E se ele tiver 5 pessoas que deu problema? Você vai afirmar, não, isso está errado, o probiótico nunca vai dar problema. Não, a gente tem que ter consciência que pode sim dar problema. 2, além dessa complexidade, para não ficar divagando muito, vamos falar de coisa prática. Para a galera que, quando for prescrever, um ponto que eu acho essencial. Saber qual bactéria está prescrevendo. Porque a gente hoje, quando a gente pega um estudo de probiótico, você viu lá na aula, a gente tem vários estudos com cepas bem específicas. Lactobacillus rhamnosus 677T. Tem um código ali depois. O que acontece, né? A gente tem a bactéria nativa, ela original de fábrica da natureza, digamos assim, que é Lactobacillus rhamnosus. E ele pode ser geneticamente modificado em laboratório. Inclusive, o Bruno Zilber faz isso. Ele cria bactérias geneticamente modificadas, que são chamadas de probióticos de 5ª geração, porque elas têm uma mudança genética para produzir uma substância específica para ter uma função específica no metabolismo, né? E aí você pega um estudo lá que testou Rhamnosus 677C e mostrou o resultado de diminuição de gordura visceral. Beleza. Aí você quer passar esse probiótico para o paciente aqui no Brasil. Aí você vai lá, Lactobacillus rhamnosus. Se não especificou o RG dele, você já não sabe, já não é aquela mesma bactéria. Né? E se você especificar, eu acho, pela minha prática, que você vai ter 90% de chance de não ter aquela cepa específica na farmácia que você quer. Porque não vai ter todas que tem no mundo e na farmácia na sua cidade. Né? Então, vai cair nessa falha, que é uma falha, entre aspas, grave. Né? Você não está prescrevendo exatamente aquela bactéria que você quer. Um ponto, Vitor, que eu vi que você até tinha comentado antes para a gente conversar, multicepas, né? Pensa, galera, só pensa o seguinte, se eu passar uma bactéria, já não sei o que acontece, se eu passar 3, 5, é mais complexo ainda. Tem gente que defende, eu sei, que fala não, porque é melhor, usando a justificativa de que Lactobacillus habita mais intestino delgado, bifidobactéria habita mais tal região, e aí você vai atacar todas as regiões do intestino e tal. Ok. Mas, se uma daquelas gerar um desbalanço que seja ruim para aquele paciente, você não vai saber qual foi. Então, assim, torna mais complexa ainda a prescrição. E só um último ponto antes de você continuar as perguntas, que eu não posso esquecer de falar. A gente tem que saber, galera, todo mundo que está aqui, creio que é adulto, né? Não tem criança vendo a live. E que muitas vezes, infelizmente, existem interesses econômico-políticos por trás das coisas, né? Então, eu não falei no começo da live, mas eu sou uma pessoa 100% idônea. Não tem ninguém me pagando, ninguém me paga, ninguém nunca me pagou para falar de probiótico, né? O que, consequentemente, me deixa livre desse viés, né? Desse conflito de interesse. Só que não é todo mundo que é assim. Então, tem gente que recebe, isso não é errado, é o trabalho da pessoa, está recebendo para palestrar, para falar de um produto. Mas tem que entender que, nesse sentido, existe um conflito de interesse. Ela está recebendo para falar de um produto, então ela vai vender o produto. É o óbvio, é a lógica da vida. É igual a titia da Herbalife, vende Herbalife. Igual a titia vende o cogumelo do sol na TV. Né? Ela está sendo o mundo dos paga. negócios, né? Ela está sendo paga para fazer isso. E a gente tem que saber, então, que isso existe e ter um pé atrás. Né? Olhar com... Não é... Tem que desconfiar de tudo, tem que desconfiar até de mim, tem que desconfiar de tudo. Eu desconfio de mim, eu desconfio dos artigos. E via de regra eu acho... Via de regra não, mas direto eu acho erro em artigo. Tem que desconfiar. Tá? Sim. Artigo também não é certeza, tá? Mas a gente tem que ter essa desconfiança e tem que saber que isso existe, né? Para a nossa prescrição ser o mais livre possível desses conflitos, né?
E até quando a gente estuda um pouco mais, né, a questão dos probióticos, Gerson, além de todas essas complexidades aí que você falou, principalmente quando a gente estuda com relação ao emagrecimento, ainda tem muito aquela questão da falta do controle dietético e quando a gente vai ver no final ainda foi vários estudos financiados. Então, aumenta ainda mais a complexidade, né, desse tema para a gente conseguir pegar algo para nossa prática clínica, né, cara? Vitor, total. E só um breve comentário. A maioria das vezes, quando o estudo mostra resultados negativos ou contra o probiótico, às vezes não chega nem a ser publicado. Quando ele é publicado, ele não é divulgado, porque não é interessante para as pessoas que estão sendo pagas por fazer o produto falar mal dele, né? É a lógica da vida. Mas, por exemplo, tem o famoso PB8, você deve conhecer o PB8, muita gente fala de PB8, que é um probiótico, né? Etc. Tem estudo dele com adolescentes mexicanos ganhando peso, gerando ganho de peso. E não eram para as pessoas eutróficas, eram pessoas que já tinham sobrepeso e ganharam mais peso ainda. Ninguém fala disso, não é divulgado, ninguém fala disso, né? Mas tá aí, né? A evidência tá aí, né? Enfim. Uhum. E aí eu queria até te perguntar uma coisa, porque, por exemplo, eu acabo vendo algumas prescrições de alguns nutricionistas e às vezes eu vejo que muitos às vezes não se atentam à questão do consumo de fibras, de água, da atividade física do paciente e já passa logo como se fosse um protocolo padronizado, ômega 3 e probiótico para todo mundo. E aí eu queria saber a tua opinião sobre isso aí, cara. Ai, pô, Vitor, que beleza. Vamos lá, ó, o manda aí, ó. O golpe tá aí. A quem quer, né, mano? Enfim, essa questão é bacana. Eu ainda prescrevo, né, como eu falei, probiótico. Uma vez ou outra na vida, prescrevo. Mas depois que a gente estuda tudo isso, Vitor, e até pensando, a gente tem que pensar o seguinte, só para fechar o raciocínio sobre isso. O probiótico, ele pode ter função, especialmente durante o uso. Ninguém garante que após o uso ele vai manter aquela função. Então, assim, vamos pensar durante a vida da pessoa. Ela tomou probiótico 2 meses. E aí ela melhorou. E quando ela parar de tomar probiótico? Tem estudos bons da Nature mostrando que é o seguinte, de 21 pessoas analisadas que tomaram probiótico, 10 delas, o probiótico se manteve 6 meses depois que ela parou de tomar. 10, 20 pessoas, e 10 não manteve. É uma incógnita, né? Então, assim, agora o que muda? O que se mantém realmente o que muda a microbiota de forma consistente? Hábito. É o que você faz todo dia. Então, se eu mudo o meu hábito, se eu realmente crio um hábito de comer frutas, de mastigar melhor, de beber água, de fazer atividade física, diariamente eu estou alimentando aquele ambiente favorável. Por isso que a primeira conduta minha nunca é passar probiótico. Antes chegou a ser. Passava assim, não, vamos passar agora só para ajudar a dar um tapa ali. Hoje não é a primeira conduta de forma alguma. É adequação alimentar. Adequou a alimentação, chegou numa adesão de 90%, show. Agora vamos ver se ainda tem sintomas, porque via de regra você sabe disso. 90% das coisas resolve nisso. Resolve com o básico, né? 90%. Aí a pessoa... Aí vamos ver na prática. Você foi lá, mudou a alimentação, a pessoa começou a exercitar e tomou um probiótico. Ela fala assim, depois de 30 dias, nossa, doutor, meu intestino tá funcionando bem, esse probiótico é bom, né? Você, caralho, velho. Quem disse que foi o probiótico? Você mexeu na dieta, você tá se exercitando, tá dormindo melhor e vem falar que foi o probiótico. Prescrever numa primeira consulta, no meu ponto de vista, leva a uma hipervalorização do suplemento, em detrimento da alimentação, né? O segundo ponto, como a gente comentou, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Então, pensa, a gente sempre vai prescrever algum manipulado, algum suplemento, a gente tem que pensar o seguinte, custo, qual que é o custo? O custo de probiótico, via de regra, não é dos mais baratos. A gente está falando aí, uma média, 80, 100 reais por mês, uma média, tranquilo, não é muito mais barato que isso. É um custo que, para mim, eu, Jefferson, considero, para quem ganha 30 mil por mês, não é nada, mas eu considero isso um custo considerável, né? 100 reais por mês. Segundo, a gente tem que ver, além do custo, o benefício. O benefício é muito discutível, ele pode existir, mas também pode não existir, então, assim, não é tão evidente. Terceiro, a gente tem que pensar no risco. Existe risco dessa suplementação? No caso do probiótico, da bactéria possivelmente probiótica, existe risco. E como é que você sabe? Também não tem certeza de nada. Pode ser que dê problema para você. Qualquer cepa pode ser que dê problema no seu intestino. Ou seja,
tem um custo relativamente importante, tem um benefício duvidoso, existe risco. Pautado nisso, eu resolvo a casa primeiro. Eu penso se vale a pena algum suplemento de micronutriente que muitas vezes falta naquele paciente. Isso sim, a gente pega vários pacientes com carências nutricionais importantes. E depois, aí tem talvez algum fitoterápico. Eu vou dar um exemplo aqui, numa paciente com uma acne crônica. E, cara, a gente tentou todo o manejo dietético. A gente arrumou a base da alimentação, não melhorou significativamente. A gente foi lá e suplementou zinco, suplementou vitamina C, vitamina E, não melhorou ainda significativamente. Foi lá, tirou laticínio, que é uma das possíveis causas, controlou índice glicêmico, fez todo o manejo. Não melhorou significativamente. Falei, então, Bia, temos uma opção. Vai que. Falei, expliquei para ela com todas as letras. Vamos arriscar? É um custo X, a gente vai testar e vai ver. Você acha que vale? Você tem esse dinheiro para testar, para arriscar? Ô Jefferson, vamos, quero arriscar. Para não ter que ir pro Arcutan, talvez, tudo mais. Beleza. Fui lá, passei as cepas dela para a pele, para a saúde da pele, e ela começou a tomar e viu melhora. Pronto. No caso dela, específico, foi benéfico, e depois das últimas estratégias, foi uma estratégia interessante. Um caso específico. Isso quer dizer que eu vou sair passando para todo mundo? Não. Isso quer dizer que eu vou fazer toda a estratégia primeiro. E que normalmente resolve. Né? Então, hoje eu uso na prática clínica nesse sentido. É a última estratégia que eu penso, com todos esses viés, com todos esses pontos que a gente tem que pensar na hora de prescrever. É a questão de primeiro ajustar as bases, né, os pilares, né, do estilo de vida mais saudável para os probióticos ser a cereja do bolo e não o contrário, né? Que às vezes alguns acabam passando tudo de uma vez e aí acabam não sabendo de onde veio ali o efeito benéfico, né, cara? Não, e saber que a cereja pode estar estragada também, mas a gente só vai saber o momento. Vai que, né? E tu tocou num ponto que é muito interessante, que eu vejo pouquíssimas pessoas falando, cara. Quais seriam os possíveis malefícios do probiótico? Muitos falam dos benefícios, mas pouquíssimos falam dos possíveis malefícios. Eu acho que é muito importante para a gente saber isso aí também, né? É muito importante, a gente tem que saber. Tudo na vida tem benefício e tem risco, né? Pode ser baixo, pode ser alto, né? Enfim. Por exemplo, vamos usar um exemplo aqui que não é nem probiótico. Vou suplementar ferro para um paciente, porque ele está com anemia ferropriva e na alimentação deu conta. Tem um benefício evidente suplementar? Tem um benefício evidente. Tem risco? Tem risco. Qual que é o risco de suplementar ferro? Pode causar constipação, pode causar desbiose, pode causar dor no estômago, tem risco. São riscos que, né, existem. E o custo é barato, então a gente pensa nisso. Agora, probiótico, né? Ou bactéria possivelmente probiótica. Por que que muita gente não fala dos riscos? Porque não é interessante economicamente falando, né? Mas eu falei que eu não ganhei de ninguém, então tá tudo certo. Então vamos lá. Quais são os riscos? Né? Os riscos, Vitor, eles passam primeiro de alterações intestinais negativas, então constipação, diarreia, gases, o clássico. E eu já peguei paciente nutricionista que começou a tomar probiótico por conta própria e chegou no consultório de Jefferson. Tô assim, assim, assado, isso começou a ter uns 2 meses, tô tomando probiótico, isso. Eu, tá, fulano, tem quanto tempo você tá tomando probiótico? Ah, tem mais ou menos 2 meses. Tá. Não mudou nada da alimentação, não mudou nada do estilo de vida. Começou com sintoma gastrointestinal um pouco depois de começar um probiótico. Falei para ela, a primeira coisa vai tirar esse probiótico. Ai, Jess, mas você acha que pode ser ele? Sim. Ah, mas como assim? Não é benéfico? Não sempre. E assim, antes de voltar para pegar a dieta, que eu entrego na semana seguinte, ela tirou e melhorou os sintomas. Então, riscos de sintomas gastrointestinais, mas tem outros. Tem literatura científica falando de alergias, então rinite, dermatite, entre outros. Tem literatura falando de acidose metabólica, um tipo específico. Tem literatura falando de enxaqueca. Tem literatura falando de infecção intestinal causada por bactéria probiótica. E não necessariamente foi pela bactéria, a gente tem que entender isso. A gente tem que entender que sempre que a gente coloca uma bactéria no meio, ela gera uma perturbação. E essa perturbação pode dar um resultado benéfico ou não. Aí é sorte, é acaso. Né? E da mesma forma, só uma premissa que eu não falei no começo da live, a nossa microbiota é extremamente dinâmica. Ela muda o tempo todo.
Ou seja, eu posso tomar essa bactéria ano passado e ser super boa para mim, tomar esse ano e dar ruim. Ainda, além de tudo, ainda tem isso, né? É Então, muitas variáveis, né? então assim, os riscos são os mais diversos. A gente, Vitor, tem que sempre observar o seguinte: implementei essa intervenção, vou monitorar sinais e sintomas. O que aconteceu? Aham. Apareceu um sinal e sintoma? Opa. A única coisa que mudou foi isso? Foi. Tira. Opa, melhorou. Já Então, fica. assim, por isso, até mais um cuidado de ter prescrições mais assertivas e mais simples, para você conseguir identificar o que causou problema e o que não causou, que pode ser um agente ruim ou não, e se teve benefício ou não, né? Então, mais riscos são os mais diversos. Tem um artigo que ele fala muito bem, que eu até, se quiser, mando para a galera, a gente bota na raça para cima e tudo mais, que ele faz o título dele. Mas e aí? Será que se não fizer bem, mal não faz? Esse é o título dele. Aí você pensa, ah, não, porque hoje tá tão na moda probiótico que a galera chegou no mundo do bodybuilding. A galera, não, toma probiótico só para garantir, né, microbiota e tal. Virou suplemento que todo mundo tem em casa e toma sempre, porque é bom para a saúde, igual ômega 3, e você sai tomando. Não, É não é virou de assim. base, né? Não é, banalizou. E Aham. junto com a banalização, podem vir problemas, a gente tem que saber disso. E antes de eu entrar na pergunta, que foi também uma coisa muito interessante que você falou na aula que eu estava assistindo hoje, eu queria só dar um recadinho para o pessoal que está ao vivo conosco. Hoje o Sim? papo está muito interessante. Se vocês quiserem um resumo aqui do que a gente está falando hoje, é só tirar aí um print da nossa tela, marcar o update no Instagram do Jefferson, que a nossa equipe já está preparando ali um resuminho para estar enviando para Boa! vocês, beleza, pessoal? Olha aí que maravilha. Boa, Vitão. Novidade boa, surpresa boa. E Show. já você comentou uma questão muito interessante, cara, com alguns pacientes que você utilizava o probiótico e às vezes apareciam alguns efeitos adversos. E aí você comentou ali de uma estratégia com águazinha quente. Cara, aquilo ali eu achei incrível. Será que tu poderia comentar um pouco disso? Claro, claro. Isso aí, a referência sou eu. Digamos assim. Isso aí, cara, não tem, entre aspas, teste clínico falando disso, mas é aí que entra o negócio. A gente estuda pra caramba para ter raciocínio crítico e para testar as coisas com risco baixo na prática clínica. Qual que é o raciocínio? Dei uma bactéria viva. A gente tem que pensar, quando eu dou uma bactéria viva, dou um probiótico, essa bactéria ela vai crescer e se multiplicar. Ela, consequentemente, ela pode produzir substâncias que vão interagir com outras bactérias, atacando, servindo como substrato, tem, né, vários tipos de interação. E também vai produzir substâncias que vão interagir com o meu corpo, né? Além disso, essas bactérias elas vão morrendo, vão multiplicando e vão morrendo. Ou seja, tudo que compõe essa bactéria vai entrar em contato com o meu organismo e vai gerar uma resposta fisiológica, seja fragmento de membrana ou seja DNA dessa bactéria. Em síntese, um probiótico ele pode interagir com o meu corpo a partir de coisas que ele produz, a partir de coisas que ele produz interage com as bactérias, a partir dele. Ele mesmo, o ser vivo ali, morto no caso, interagindo com o meu corpo. Pensando nisso, qual que é o raciocínio clínico? Prescrevi um probiótico para um paciente e deu problema. Pronto, começou a ter constipação, vamos supor. Cara, 15, o que é o que eu falo? Sempre, a gente tem que esperar pelo menos uns 3, 4 dias de qualquer intervenção para saber se está estável, se realmente foi um problema ou não. Porque as perturbações vão acontecer, então o paciente, 2 dias de probiótico, constipei. Calma, ué, não deu nem tempo de dar uma cagada direito. Ele agir, né? Relaxa, relaxa. Vou esperar pelo menos uns 5, 6 dias para ver se realmente está constipado, se for uma alteração passageira. Alterações passageiras sempre podem acontecer. Primeiro é ter certeza que houve uma alteração significativa. Passou uma semana, 10 dias e realmente piorou, tira, já que foi bem evidente que aquilo ali causou. Passou mais 3, 4 dias, pronto, voltou ao normal. Agora, e aquela bactéria? Perdeu? Joga fora? Gastou dinheiro à toa? O que faz com ela? Aí entra essa estratégia. Se eu dei a bactéria viva e ela tem esses meios de interação e deu problema, eu posso pensar em diminuir os meios de interação, matando essa bactéria. Porque se eu der essa bactéria morta, primeiro, ela não vai produzir mais nada, ela não vai produzir nenhuma substância que vai interagir com bactéria, com o meu organismo, ela não vai, consequentemente, também interagir com outras bactérias diretamente, mas eu estou dando o componente da membrana dessas bactérias para o paciente,
que vai gerar uma resposta fisiológica. Meu sistema imune identifica isso, produz substâncias. E estou dando também o DNA dessa bactéria para o meu corpo interagir. Então, eu tenho uma resposta, digamos assim, eu tenho minha intervenção com probiótico pela metade, né? E como é que a gente faz isso na prática, no dia a dia? Eu vou matar no tapa? Eu vou matar no tiro? Não. Eu vou matar essas bactérias com calor. E aí que entra a estratégia, elas, via de regra, são termossensíveis. Acima de 50, 60, 70 graus, elas morrem, tá? Então, eu posso pegar aquele meu probiótico e botar numa água bem quente, que acabou de sair da fervura. Por exemplo, um chá, né? E matando. Chazinho de probiótico, né? Fazer um chá de probiótico, exato. Então, matando essas bactérias com calor, eu estou dando não o probiótico, eu estou dando o que a gente chama de lisado bacteriano. Inclusive, tem suplemento no mercado de lisado bacteriano, que são bactérias mortas, né? E o povo não entende, mas como assim? Eu vou tomar ela morta? Como é que vai ter benefício? Cara, tem outros meios de interação. E via de regra, então, um negócio aí de prática clínica, as mudanças que acontecem na microbiota quando você dá essa bactéria morta, elas são mais brandas, elas são mais gradativas, o que, via de regra, tende a gerar benefícios mais tranquilos, mas via de regra, tende a gerar benefícios sem gerar malefício. É isso. O risco de malefício é menor, né? E muitas vezes, deu ela morta 1, 2 semanas, eu posso testar, voltar com ela viva e ver como é que aquele novo ambiente intestinal reage àquela bactéria, né? Muitas vezes já começa a tolerar bem e muitas vezes, às vezes não. E aí você continua dando lisado, né? Faz o teste de novo e pode dar lisado e ver o que dá, mas você não vai dar mais aquela bactéria viva para aquele paciente. Mas é uma boa estratégia aí. E quando você está utilizando esse tipo de composto, geralmente você prescreve junto com mais alguma coisa, não sei, algum prebiótico, algum composto bioativo específico para melhorar essa sobrevida dessas bactérias? Uhum. Então, pré-biótico, a gente tem que lembrar que, via de regra, eles são efetivos em quantidades grandes, né? Em gramas e não miligramas, né? Via de regra. Então, via de regra, eu não coloco pré-biótico, fibras com potencial pré-biótico junto da prescrição, porque senão vai estar 3, 4 cápsulas para dar uma quantidade efetiva. Se eu quero passar, né, um simbiótico, que seria a junção de um pré, né, uma fibra com um pró, eu penso passar em sachê, ou talvez passar fibra separada e a pessoa tomar junto, etc. Mas também fibra, que também é o mesmo raciocínio, só vai ser prebiótica se gerar benefício, né? Então, a fibra, eu tento, via de regra, resolver com a alimentação. Se ele ainda tem dificuldade de comer a quantidade de fruta vegetal e de farelos que eu prescrevo, e se ainda tem sintomas que podem ser beneficiados pela fibra, aí eu entro com o suplemento, né? E aí, enfim, via de regra, eu nem passo manipulado, eu passo alguns que a gente tem no mercado, porque da mesma forma vai testar e vai ver o que vai dar. Não tem certeza. Eu tomei inulina, para mim foi ótimo. Fulano tomou e constipou, soltou o intestino, deu gases para caramba, fermentou. Ainda bem que o risco do prebiótico é só gases. Ou soltar o intestino é pequeno, é um risco pequeno. E o custo também é baixo. Então, é tranquilo de testar, né? Mas é teste. É teste e adaptação. Começar com uma dose pequena, aumentando a dose, enfim. Sempre a questão da cautela, né, em primeiro lugar, e não sair passando tudo de uma vez. E às vezes a gente vê doses recomendadas que são um pouquinho altas e a galera já solta ali no máximo, né? Exato. E, cara, acho que o mais importante é deixar o paciente ciente disso. Ele já está preparado. Não é esperar o fogo acontecer para você apagar o fogo. Já avisa. Pode ser que aconteça isso, pode ser que aconteça isso. Se acontecer, você me avisa. Pronto. Ou se acontecer, a gente já sabe como lidar. Cara, se acontecer, ele já tá sabendo. Porque senão ele começa a ter problema e nem te avisa. Ele não sabe que o probiótico poderia causar aquilo. Ele não sabe que... Ou às vezes larga o tratamento achando que né, tá fazendo mal, né? E mesma coisa, porra, tem gente que não come nada de fibra de vegetal. E começa a comer e começa a ter gases. 2, 3 dias de extensão abdominal. Ele, parei de comer fruta porque me fez mal. Porra, não deu nem tempo da microbiota adaptar, né? E largou o tratamento. Não avisa. Pode ser que cause isso, mas é passageiro. Se não for, você me avisa. Enfim, é ter comunicação clara com o paciente, né? E aí a confiança já é outra, né? Com o Nutri, quando você coloca todas as cartas assim na mesa, o paciente já confia 100% ali em você, né? Total, clareza na comunicação. Clareza, né?
E, cara, deixa eu te perguntar uma coisa, que eu quero, inclusive, a última pergunta que eu queria te fazer. Os probióticos, eles são para todo mundo? Como é que a gente utiliza? Por quanto tempo? É antes? É durante a refeição? É depois? Como que Sim. tu, trazendo um pouco para a prática clínica, como que tu costuma fazer, cara? Então, essa é uma ótima pergunta e também tem bons artigos científicos nos respaldando sobre isso. Quando usar probiótico na prática clínica, né? Quando? Essa é a grande pergunta. Primeiro, para a pessoa saudável, só para garantir que vai continuar saudável? Não. De forma alguma, tá? Tanto pelo custo, quanto pelo benefício do idoso, quanto pelo risco. Então, para a pessoa saudável, só para manter saúde, de forma alguma. Uma outra grande, né? Depois tomar antibiótico, né? Tomei antibiótico, deu aquela zoada no intestino, vou tomar probiótico. Cautela. Tem estudos mostrando que pode ser interessante para diminuir, por exemplo, a diarreia associada ao antibiótico e tal, Antibiótico. mas tem bons estudos mostrando o seguinte, que quando você toma um probiótico logo após o antibiótico, você prejudica a recolonização nativa do intestino. A gente tem que lembrar o seguinte, nosso intestino, a gente, quando toma antibiótico de amplo espectro, mata uma grande gama de bactérias ali, e nós temos um estoque de bactérias nativas, né, que fica ali no nosso querido apêndice, que muita gente acha que não presta para nada, né, não? Acho que o Pobre, apêndice velho. serve para inflamar e para tirar, né? Mas não, o apêndice ele serve como estoque de bactéria que nativa daquele intestino grosso, e quando eu tomo um antibiótico, dou aquela limpada, mas depois elas voltam a recolonizar aquele intestino. Dar probióticos, isso pode atrapalhar a recolonização nativa. Além do último ponto, só probiótico e antibiótico. Existem algumas bactérias probióticas que têm genes que tornam elas resistentes a antibióticos. E elas podem passar esse código genético para bactérias patogênicas que estão no intestino. Então, as bactérias não cruzam entre elas. Não, elas não são sexuadas, né? Mas existe uma troca de material genético que pode acontecer e, por conta disso, eu posso estar favorecendo aquela questão de bactéria resistente a antibiótico, dando algumas cepas de bactérias probióticas. Então, assim, pós-antibiótico terapia, eu não prescreveria probiótico. Se o paciente está com diarreia mesmo, o que a gente tem hoje mais evidência, seguro e recomendado para isso é o nosso Saccharomyces boulardii, que não é bactéria, né, mas é uma levedura aí que tem efeitos probióticos e que ajuda bastante a tratar a diarreia e que não teria esse risco de passar material genético para a bactéria, né? Agora vamos lá, Jefferson. E para intestino irritável? Tem estudo mostrando evidência? Tem. Mas mesmo assim, a gente tem que levar o seguinte: a minha conduta clínica não pode ser pautada em um estudo científico. Um estudo Sim. mostrou, vou passar então. Não. Eu Ou não uso é muito nada, uma né? evidência, eu uso muito uma evidência que tem da Associação Americana de Gastroenterologia, que, ao meu ponto de vista, apesar de ser uma associação, a gente também tem um pé atrás, ela é até onde eu conheço, é uma associação idônea, eu nunca vi muito conflito de interesse no mercado influenciando nela. Entre todas as possibilidades, para tratar intestino irritável, para tratar doença intestinal, para tratar alergias, para tratar etc., tem no parecer de 2020, tem uma situação que o uso de probiótico é fortemente recomendado. Em todas as outras, ele é desaconselhado por falta de evidência científica ou por um nível de evidência baixo. Qual que é a única situação que ela é fortemente recomendada? Para nascimentos prematuros. Ponto. Então, criança nascida, bebezinho nascido prematuro, é fortemente recomendado porque diminui tempo de internação, diminui risco de enterocolite necrosante, diminui taxa de mortalidade. Então, assim, é o único que eles recomendam, a Associação Americana de Gastroenterologia. Né? Tirando isso, o restante ainda não recomenda, porque não tem evidência, num nível forte para isso. Então, assim, eu na prática clínica, como eu falei, eu uso em alguns casos como última opção terapêutica. Para intestino irritável, às vezes eu uso última opção terapêutica. Para doença inflamatória intestinal, às vezes eu uso última opção terapêutica. Então, é nesse sentido, tá?
sempre o manejo adequado dietético, ver a resposta do paciente, aí caso Cara, não tem tenha mais muito opção, mais, cara, tem probióticos. muito mais coisa que a gente tem muito mais certeza de resultado, muito mais evidência benéfica, sem risco. Então, por exemplo, peguei um paciente com estatose hepática. E tem estudo com bactéria para estatose? Tem. Um ou outro tem. Mas, cara, tem vitaminas E, tem muitos mais estudos mostrando efeito. Tem canela, passa canela pro paciente. Manda comer mais fibra, manda exercitar. A magnitude de efeito é muito maior, o benefício é muito mais evidente, o custo é muito mais baixo e não tem risco. Então, assim, tenta tudo primeiro, né? Porque às vezes quer passar tudo de uma vez, enfim, e cai naquilo que a gente conversou, né? Uhum. E saindo um pouquinho do assunto intestino, Jéssica, quando a gente agora está falando da saúde do estômago, de gastrite, você costuma utilizar os probióticos em alguns casos específicos para a infecção de H. pylori? Uhum. Então, também temos evidências mostrando algumas cepas que ajudam a erradicar H. pylori, né? Fato. Vou usar de primeira com o paciente? Eu? Não. Por quê? Porque via de regra, um tratamento medicamentoso comum já resolve. Via de regra, um antibiótico, tal, resolve. Jéssica, mas é um paciente que já usou 6 meses atrás e agora voltou com recorrência. Opa, a história muda. Posso pensar em usar? Posso. Tem estudos mostrando que pode ajudar? Pode. Inclusive, pode diminuir o dano do tratamento, né, do antibiótico. Beleza. Então, é uma situação que eu posso pensar. Mas, mais uma vez, segunda opção, né? Uhum. Sempre fazer aquela correção inicial, né? Exato. Então, pessoal, Exato. quem tiver aí alguma dúvida aí para fazer para o grande Jefferson, fiquem à vontade. Novamente, quem quiser um resuminho aqui dessa aula, é só tirar um print, postar aí nos seus stories, marcar o nosso Instagram da Health Update e também do Jefferson. Cara, já de antemão aqui, muito obrigado aqui pela conversa, foi muito Valeu. enriquecedora. Com certeza aí trouxe vários insights para a nossa prática clínica. Justo. Valeu, Vitão. Valeu. O objetivo é sempre tentar contribuir um pouquinho, né? Cada um, com certeza, você tem coisa na sua prática que eu não tenho, que você pode contribuir, que ajudam. Cada um tem a sua prática, cada um tem o seu ponto de vista, né? E a gente está aqui sempre para tentar ajudar um pouquinho. Eu vi que tiveram algumas perguntas aí, antigas. Se você quiser puxar aí para ver se tem alguma que a gente pode discutir. Pronto, teve um aqui muito interessante, foi feito pelo Kainan, um grande amigo. Ele perguntou se existe alguma condição onde o probiótico seria indispensável. Não. De cara já não. E não tem nem muita explicação, não tem. E existe na tua prática, Jéssica, tu costuma prescrever em algum horário específico, cara? De manhã, Então, de noite? mais uma vez, existe aí uma explicação fisiológica que seria melhor de noite, porque o intestino funciona de forma mais lenta, isso favoreceria a hipótese, a colonização, blá, 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 blá. Beleza. Na prática não, na ciência não tem nada testando. Testou de manhã, testou de noite, tem mais resultado. Via de regra, eles mandam a pessoa tomar uma vez por dia, então não tem controle disso, tá? Uhum. Então, assim, eu na prática, oriento de noite. E o paciente falou assim, de noite não dá, eu esqueço de tomar, então toma de manhã. O importante é tomar. Esse é o mais importante. Acaba sendo uma questão diferente, né? Importante é tomar, tá? E olha que louco, cara. Teve uma vez que eu cheguei a ler um estudo que eles conseguiem simular meio que um intestino in vitro, né? Uma maquinaria muito... chama... muito incrível. Como é que é o nome? Como é que é? Chuin, tem um nome, esqueci agora, tem um nome desse teste. Pega um estômago, pega um intestino delgado, intestino grosso e imita, né? Bota a microbiota, bota o tecido, enfim, pH. É uma engenharia incrível para simular o intestino. Sim. Pois, cara, é isso. Muito obrigado mais uma vez aqui pela presença, por ter aceitado o nosso convite. É sempre um grande prazer poder te receber aqui. E nós te desejamos aí muito sucesso, cara, em todos os seus projetos. Valeu, Vitão. Muito obrigado pelo convite. Vocês também. Depois vamos fortalecer os laços aí. Já vou convidar vocês depois para participar do Casos Clínicos. Vocês já viram o que está rolando lá. Cara, vou chamar, tá? E, pessoal, todo mundo que assistiu aqui, muito obrigado. Quem depois quiser ver, vai ficar gravado aqui, né? Acho que vai deixar gravado aqui, né, no perfil da Health Update. Com certeza.
vai ter o resumo e também vai lá pro áudio, o áudio vai lá pro Nutrition Cast. Então, Nutrition Cast, podcast lá no Spotify. Honra, viu, cara? Quem quer escutar, quem não uma hora vendo a gente, quer botar ali no carro enquanto dirige e tudo mais, vai estar lá no podcast também. Então, oportunidade para ouvir o que a gente falou aqui é o que não falta. Obrigadão, meu querido. Sucesso e um grande abraço. Valeu, grande. Valeu, pessoal. Bom final de semana. Abração. Tchau, tchau.